boa tarde a todos, agradeço o convite, Maria Cristina, é sempre bom a gente poder falar um pouco, né, sobre o trabalho que a gente faz, porque quando a gente fala, a gente reflete a respeito dele também. É uma oportunidade dupla, a gente conta, mas a gente ouve, né, e reflete a respeito. E eu me percebi aqui que eu estou numa situação um pouco diferenciada, porque enquanto os 4 colegas anteriores, todos eles trabalham dentro de instituições, eu sou a única privilegiada ou não de ser autônoma, né? Eu não trabalho dentro de instituição. E por não trabalhar dentro de instituição, entendo que isso tem vantagens e desvantagens também. Qual que é a vantagem? Eu sou autônoma, eu faço do jeito que eu entendo que deve ser feito, aceito ou não aceito da maneira que eu acho, né? Que eu ponderar se eu devo ou não aceitar aquele trabalho. Mas, por outro lado, eu não tenho um respaldo institucional, eu não tenho um colega para me dizer, desde cuidado, você está indo pelo caminho errado, né? Quer dizer, fico eu comigo mesma. Então, óbvio, como tudo, tem vantagens e desvantagens. Como foi dito no início, o meu trabalho nessa área da psicologia jurídica, desde o início que eu estou trabalhando com psicologia jurídica, é como perita e como assistente técnica. Então, eu não tenho essa experiência institucional dentro da psicologia jurídica, né? E hoje eu dou aula de psicologia jurídica, mas é outro departamento. Se a gente vai relacionar os documentos produzidos pelo perito e pelo assistente técnico, a resposta é muito direta, né? Qual o documento que o perito precisa produzir para comunicar o seu trabalho? É o nosso famoso laudo ou relatório, que é sinônimo, né? Segundo a nossa resolução vigente, a 007 de 2013 são sinônimos, então é laudo pericial, relatório pericial, ou só laudo ou só relatório. Ok, então este seria o documento produzido pelo perito. E qual o documento que é produzido pelo assistente técnico? Entendo ser o parecer, é o que nos resta dentro da 007 hoje, é o parecer. Ah, mas a 007 ela tem falhas, a 007 não dá conta. Ok, realmente ela tem falhas, ela não dá conta de tudo, mas é a resolução posta no momento. E se é a resolução posta, é a que nós seguimos. Tá? Está em estudo a revisão da 007, ok, mas por enquanto é ela que nos rege, que nos tem que guiar na hora de fazer um documento. É lógico que quem conhece a 007, acredito aqui que a maioria, se não todos, absolutamente todos devem conhecer, ela não trata só de laudo e não trata só de parecer. Ela trata também de declaração e de atestado. E infelizmente ainda hoje, muitos profissionais confundem tudo. Tá? Vira uma salada, chamam de atestado o que é laudo, chamam de parecer, enfim, vira uma meleca. Tá? E agora já estou falando da minha experiência na COE. É muito comum a gente receber processos éticos, não só por isso, mas que a gente percebe lá pelas tantas que fulano chamou, fulano, desculpem, aqui ouça-se, o psicólogo, chamou aquele documento que ele produziu de declaração ou de atestado, e você vai ver o conteúdo é de um laudo. Okay? Ou então chamou de parecer, o conteúdo é de um laudo. Então, o mínimo que a gente precisa conhecer para trabalhar na área da psicologia jurídica é conhecer a 007. Aliás, para trabalhar em qualquer área da psicologia que exige a produção de documentos, é conhecer a 007. Não é incomum o psicólogo mais antigo não saber que ela existe. Ainda fica segurando a resolução anterior que a 007, em 2003, substituiu. Tá? Então, isto é experiência da COE, gente. Então, algo assim, vamos prestar atenção, existe uma resolução, pelo menos por enquanto, que é a 007, daqui a pouco muda, então a gente vai ter que cuidar quando mudar para seguir. Mas vamos voltar aqui, eu começo a me empolgar, então vamos diminuir, vamos voltar. O que é perito e o que é assistente técnico? Acredito que 95% de vocês que estão aqui têm, ou sabem ou têm pelo menos noção, mas talvez 0,5% não saibam, ou tem alguma dúvida, então vamos esclarecer de cara. Perito é aquele profissional que ele é nomeado pelo juízo, ele é de confiança do juízo para ajudar a esclarecer, para fazer uma avaliação em relação a um conflito que foi levado ao juízo para ser decidido. O juiz não sabe de psicologia, ele não tem obrigação de saber de psicologia. Quem tem obrigação de saber somos nós. Então, se ele não sabe, mas precisa de informações dessa área, ele precisa de alguém que entende. Quem que entende? O psicólogo. Então, nós somos chamados. Neste caso,
Então, nós somos chamados de perito. Às vezes se diz também perito, assistente técnico. Ok, mas vamos ficar com o mais tradicional. Perito é aquela pessoa nomeada pelo juízo, que tem o dever de imparcialidade, cujo cliente a gente pode entender que é o juiz, porque é o juiz que ele se reporta, é o juiz que ele vai peticionar, é ao juiz que ele vai dar a resposta principal, ou seja, encaminhar o laudo. Okay? Então, o cliente do perito é o juiz. O documento que o perito faz é um relatório ou um laudo. Segundo o modelo da 007 ainda. Ok? Não pode esquecer disso. E quem é o tal, então, desse assistente técnico? Bom, o assistente técnico também é um psicólogo, só que ele é um psicólogo contratado pela parte. Não é obrigatório existir essa figura do assistente técnico em um processo. E para que se contrata um assistente técnico? Porque o advogado de defesa, ou o Ministério Público, ou seja lá quem for, também não entende de psicologia. Se ele não entende de psicologia, como é que ele vai avaliar se o trabalho pericial foi feito de forma adequada? Ele não tem palavrinha disso. Com o tempo ele pode até ter umas dicas, né? Tem a gente que trabalha, acaba tendo dicas do direito, mas a gente não é profissional do direito e nem eles são da psicologia. Então, o assistente técnico é aquele profissional contratado, se a parte quiser, pela parte, para ajudar esta parte a entender o trabalho pericial e, inclusive, fazer crítica sobre o trabalho pericial. Também esse assistente técnico tem o papel de auxiliar a parte, ou mesmo fazer por conta, os quesitos necessários. Me permito falar, porque já que sou advogada, posso falar mal de advogado também, né? Tem advogado que se mete a fazer quesito e faz caca. Aí vem essas coisas que o psicólogo tem que se virar em 30, tá? Para responder. Certa vez eu fui perita e veio um quesito assim lindo, maravilhoso, né? Óbvio de advogado. Diga a senhora perita se existe alguma, não me lembro exatamente, mas digamos lá, uma patologia, tá? Psíquica. Aí a resposta sim ou não. Pergunta, quesito seguinte. Favor, em caso de resposta afirmativa, favor indicar em que órgão do corpo está localizado. Gente, é bem... Primeiro você fica... Tá, aí depois você pensa, vou responder como um quesito desse. Bom, eu saquei Freud, tá? Eu saquei psique e alma, e, enfim, escrevi e respondi. Enfim, isto, gente, é coisa de advogado, que não entende por que essa coisa. Esse até exagerou no entendimento dele, né? A ignorância dele é terrível. Mas, para que serve então o assistente técnico? Para ajudar esse advogado a fazer esses quesitos. Para ajudar esse advogado a entender que talvez aquela linha de defesa dele, que está lá colocando alguma coisa emocional, não vai dar certo. Porque está batendo em alguma coisa que tecnicamente não funciona. Então, este é o papel do assistente técnico. E quando o assistente técnico está cumprindo o seu papel de fazer uma análise crítica do trabalho pericial, o documento que esse profissional, assistente técnico, vai produzir é um parecer. Por que parecer, Deise? Porque ele não fez avaliação em primeiro lugar. Porque ele está fazendo o exame de um documento. Ele parte do documento que o perito anexou no processo. Mas ele pode entrevistar, pode fazer isso? Pode. O nosso Código de Processo Civil, as nossas próprias resoluções dizem que a gente sim tem o direito de fazer as avaliações que entender necessário. Mas, a princípio, de praxe, a gente vai pegar o laudo pericial, vai ver o trabalho que foi relatado, vai ver as respostas que foram dadas ao quesito, e a nossa análise enquanto assistente técnico de praxe parte daí. Então, nós estamos fazendo um trabalho sobre um documento. E se eu estou fazendo um trabalho sobre um documento e não uma avaliação direta com as pessoas, isso é um parecer, não é um laudo, não é relatório, não é atestado. Ok? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar muito clara, já que estamos tratando de documentos. Sim, está aqui na minha listinha, na minha cola, obrigada. Ela deu uma colinha aqui, mas a minha colinha está pronta. A cola é boa. Então, tá. Ok, Liz. Como é que a gente, então, quais são, digamos, a tua experiência de produzir esses documentos? Em primeiro lugar, eu costumo dizer sempre assim, é óbvio que é uma divisão grosseira, né, só para a gente entender.
avaliação ou uma perícia, ela é feita de 50% da avaliação. Uma excelente avaliação. Se você quer ser perito, saiba primeiro avaliar. Tá? Se não sabe avaliar, esquece. Primeiro aprende isso. Ok, eu já sou avaliadora, eu dou conta de uma avaliação naquela área que eu me proponho. Muito bem, então agora eu quero ser perita. O que eu vou ter que aprender? Comunicar para o juiz o que foi que eu encontrei. Eu vou ter que aprender a redigir este laudo. E não é redigir segundo as normas da 007, isso daí é fichinha. É redigir de forma que o operador do direito, que não entende de psicologia, não sabe o que é uma projeção, uma introjeção ou coisa que o valha, ele vai ter que entender o que eu quero falar. Então é a redação que, no meu entendimento, é os 50% outros de um trabalho pericial. Porque a gente tem que fazer um relatório, um laudo muito compreensível, evitando termos técnicos. Se precisa falar de termo técnico, explica o que é o termo técnico. Puxa uma notinha de rodapé, como dizia a minha orientadora de mestrado. Puxa uma rodinha de rodapé e explica o que é aquilo. Primeiro, você tenta evitar usar termo técnico da psicologia. Segundo, você, se precisou, puxa a notinha rodapé e explica do que você está falando. As pessoas não são obrigadas a entender os termos técnicos da psicologia, não os não psicólogos. Então, a gente tem que se fazer entender. Então, esse é o primeiro caso. Segundo, cuidado com a redação. Né? A gente precisa redigir. Ou antes disso, ler e ler qualquer coisa de boa qualidade para saber escrever. Porque às vezes, como acho que foi a Ângela que falou, o trabalho técnico, a avaliação foi muito boa. Às vezes a gente percebe que a avaliação... Só 5 minutos? A gente percebe que a avaliação é muito bem feita, a pessoa tem capacidade para fazer a avaliação. Mas na hora de escrever é um desastre. Você vai ler aquele negócio, não liga Lé com Cré. Fica parecendo que foi recorte. Sabe aquele trabalho escolar que o aluno vai na internet e pega um pedaço, outro pedaço. Fica parecendo isso. E aí da margem para interpretações. E, gente, de novo vou falar mal do advogado, tá? Vou me permitir. Advogado é bicho danado. Se aquele laudo prejudicou o meu cliente, eu vou tentar sim derrubar o laudo. Não importa por onde. Qualquer vírgula fora do lugar, eu vou sim denunciar. Eu vou dizer que ele não usou 007, só porque ele não botou identificação, metodologia, porque ele não assinou. E sabe o que é pior, gente? Quando chega uma situação dessa aqui dentro do conselho, e que de fato o fulaninho, né, o nosso coleguinha, não usou a 007, ele cometeu uma falta ética. Porque existe lá no final da 007 que diz, não cumprir essa resolução é falta ética. Então, ainda no trabalho do psicólogo, a gente enxergue que foi bem feito. Por causa, às vezes, de bobagens. Sim, ele é penalizado. Porque ele não prestou atenção na bobagem. Mas a bobagem, a resolução diz, e ela é soberana a nós, ela diz que aquilo é falta ética. Então, cuidado vai dos detalhes, das coisas aparentemente insignificantes, até aquela fundamentação teórica robusta, né? Usar aquela testagem que realmente está liberada, ou que tem parecer favorável do CFP, e por aí vai. Então, qual é a dificuldade de escrever no laudo? É escrever no laudo. É fundamentar o laudo. Porque vamos partir do princípio que avaliadores a gente é muito bom, tá? Então, vamos partir desse princípio. Então, o problema é comunicar. O problema é vocês também entenderem, ou nós entendemos também, termos técnicos do juridiquês. Deis, mas você acabou de dizer que juiz não tem obrigação de entender e psicólogo agora vai ter? Gente, o mínimo a gente precisa ter. Afinal de contas, a gente está se metendo numa área de interface. Não existe o juiz psicológico, o juiz psicólogo. Existe o psicólogo jurídico. Então, alguma coisa da área jurídica a gente tem que entender sim. E, gente, é fundamental, inclusive para a redação de laudo, conhecer o CPC, o Código de Processo Civil. Ele é novo, ele é de 2016. Tá? Entrou em vigor em 2016. Lá existe N artigos que falam do papel do perito e do assistente técnico. Existe um artigo que diz como é que tem que ser confeccionado um laudo. E a gente tem que seguir o CPC. Porque senão, juridicamente, o nosso documento vai para baixo.
Luiz, e agora? O CPC tem, né, diz como é que tem que ser, a Lei 07 diz como é que tem que ser. Quem eu sigo? Siga as duas, porque felizmente as duas batem. Tá? Esse é o ponto que não tem divergência. Mas cuidado, né? Se você seguir bonitinho a 007, assim, com todo rigor, você também está contemplando já o CPC. Tem uma coisa ou outra ali no CPC que a gente tem que cuidar. Respostas conclusivas ao perito, aos quesitos. Diz lá o CPC, nós não temos bola de cristal para dar resposta conclusiva. A gente tem indícios, a gente tem fortes indícios disso ou daquilo, mas a gente não tem bola de cristal. Então, respostas conclusivas não existem. Se precisar escrever isso, escreva no corpo do laudo, que psicólogo não vai poder dar respostas conclusivas. Ok? Lembrar, o CPC é feito para qualquer tipo de perícia, desde a perícia contábil, a perícia médica, a perícia odontológica, a perícia de engenharia. Tá? A psicologia tem uma especificidade, a gente não dá para ser conclusivo. Então esse é um ponto que tem que cuidar. Tem um outro ponto, sim, o outro ponto. O outro ponto do CPC, nessa coisa de confecção de laudo que a gente precisa tomar cuidado, é que ele diz que a gente tem que fundamentar com aquela linha teórica ou com a fundamentação que é de consenso de que é a mais aceita pela comunidade acadêmica, científica, etc. Tá? Então, a gente vai ter que cuidar. Até porque, assim, psicologia a gente sabe que tem linhas, né? Às vezes uma linha vai por aqui, uma linha vai por ali. Aí o teu trabalho é legal, bem fundamentado, mas você usou um autor ou 2, 3 autores desta linha, e o advogado diz que está errado, porque tinha que ser nesta linha. Então já abordem isso no laudo. Se existe mais de uma linha que está falando, uma linha teórica, que fala daquela situação e cada linha dá uma resposta final diferente, fale das duas do seu laudo. Não te deixem pegar de calça curta. Não precisa, sabe? Até porque você diz, olha, segundo, se for os teóricos tais, a gente conclui tal coisa. Porém, se a gente for entender da linha tal, a gente entende tal coisa. Qual é a conclusão? A teoria não consegue me dar a conclusão, tá? E eu não posso ser conclusiva. Mas então prevejam o que o advogado vai tentar pegar no teu laudo para desconsiderar o teu laudo. Porque, em geral, você vai agradar um lado e desagradar o outro. Ou, como eu já fiz, né, desagradei os dois. Aí fica complicado, mas tudo bem. Em geral, a gente agrada um e desagrada o outro. Porque, em geral, o nosso laudo, se o juiz considera, o juiz acaba tendendo a ir para um lado ou para o outro a partir do nosso trabalho. Então, cuidado. E sempre lembrar, o problema não é ser denunciado. O problema é ter qualidade para a denúncia ser improcedente. Para sequer chegar a um processo ético. Porque aqui, quando alguém representa alguém, tem todo um processo preliminar que nem é processo ainda. Chama-se procedimento preliminar, não tem processo. Até esse momento. E muitas vezes ali já é arquivado, descarta-se. Porque não tem fundamento aquilo que o advogado ou que a parte achou, né, para reclamar do trabalho psicológico. O problema é quando eles querem derrubar e o psicólogo deixou brecha para derrubar. Aí danou-se. 2 minutos, tá? Deixa eu ver aqui minha tá? O que eu queria ainda colocar para vocês da minha colinha. A 007, já falamos. Lembrar que existem 2 resoluções do Conselho Federal que falam de atuação do psicólogo perito em contexto judiciário, que é a 8 de 2010, e em contexto não judiciário, que é a 17 de 2012. Por exemplo, perícia no INSS. Vai que vocês fazem concurso e vão trabalhar lá no INSS. Ok? Então precisa cuidar com essas resoluções. Atenção para o CPC, tentem achar lá quais são os artigos, vão no índice do CPC lá, vocês conseguem achar os artigos que diz respeito a perito, a perícia, assistência técnica, ok? Questão de prazos, que foi falado algumas vezes. Como é que eu, desde aqui na minha autonomia, trabalho com prazos? O juiz me nomeou para perícia, ok, daí ele me deu 15 dias para apresentar o laudo. De cara, prorrogação de prazo. O CPC diz o seguinte: se você deixar passar esse momento de pedir essa prorrogação já no início, quando você for pedir lá no fim, quando você vê que, meu Deus do céu, não dei conta, agora eu preciso de mais um tempo, o juiz só pode te dar 50% do prazo que ele te deu inicialmente. Se ele te deu 15 dias, você pede no 14º dia, ele vai te dar mais 7. Ele não pode te dar mais isso. Então, se o prazo inicial, quando você está sendo nomeada, já é insuficiente, já pede prazo ali. Depois você ainda fica com mais 50% na manga. Ok? Então, cuidado, peça um prazo imediatamente. O que mais?
qualidade do trabalho já fiz. Ah, sim. Cuidado com relatórios taxativos. Tá? Fulano aconteceu, foi, não foi. Gente, eu costumo dizer que nem quando a gente está presente no momento da ação é capaz. Às vezes a gente ainda erra, às vezes a gente enxerga mal. Então, cuidado, não ser taxativo em laudos, tá? Não ser taxativo em pareceres também é importante. Cuidado com o sigilo. Lembrar que a gente só pode colocar no laudo aquilo que é de interesse do processo. Não é de interesse do processo, tire sigilo. Há sigilo sim do perito, muito menor do que do terapeuta, óbvio. Mas se não é de interesse do processo, não se fala, ainda que aquilo caiu no teu colo durante a perícia. Ok? E cuidado, não se fala de quem não se avaliou. Ah, porque a criança falou que o pai é assim, assim, assado. É isso, mulher falou que o marido é assim, assim, assado. A sogra falou do marido assim, assim, assado. Portanto, o marido é isso, é aquilo outro. Não dá para fazer isso. Você não avaliou de cujo. Então, cuidado. Isto derruba laudo. Isto é falta ética. E isso não tem que a gente fazer aqui. O jeito daí é enquadrar a pessoa naquela falha ética que ela teve. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Bom, das minhas anotações era isso. Como a gente acha que vai ter um tempinho, né? Eu fico à disposição. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luciana. Eu gostaria de perguntar para a Ângela se ela pudesse falar um pouquinho mais sobre a escolha de fazer parecer psicológico em habilitações para adoção. Não nas habilitações, Luciana, nos estágios de convivência. Porque daí... Bom, perguntar. Não, é porque assim, como sou só eu quem faz o acompanhamento, então a gente faz assim, dependendo, né, em geral, 6 meses de acompanhamento. Daí todo mês a gente faz ou uma visita, ou eles vêm até o fórum e tal. E daí é como se fosse assim, uma compilação de todas essas visitas, cada uma delas é transformada num parecer, porque como é que outro documento que eu faria para relatar uma fatia desse estágio de convivência, entende? Para mim entra dessa forma. E depois no final do estágio, daí eu elaboro o laudo, com base em todos os pareceres que foram feitos anteriormente, de todas as visitas, de todas as... Às vezes, dependendo se é, por exemplo, um processo de precado, às vezes eles encaminham, né, a criança é de outra cidade e a família é da minha cidade. Então, a criança está lá com eles em condição de guarda, né? E daí eu estou fazendo acompanhamento, faço só um laudo no final. Mas lá na minha comarca, no meu juízo, a minha juíza entende que, assim, elas querem que seja feito um documento de cada visita, de cada entrevista, de cada retorno deles ao SAI. Então eu faço um parecer bem pontual daquele momento da família. A minha pergunta é para a Deise, se precisa, eu acho que sim, o perito ter um cadastro, algum local para o juiz entrar em contato com esse perito. E existe no site do TJ um negócio chamado CAJU, Cadastro Judiciário, né? Os auxiliares da Justiça, okay? Em que você entra lá e faz o teu cadastro, diz se você quer trabalhar com justiça gratuita ou não, qual a tua área, enfim, tá? Então você faz esse cadastro. Esse é o oficial. Agora a prática. Qual é a minha experiência? O juiz tem que te conhecer ou alguém tem que te indicar. Aí vão entrar em contato com você da vara, vão perguntar algumas coisas para você, vão te contar um pouquinho do caso, mais que superficialmente, lógico, né? E vão perguntar se você tem condições de aceitar aquele trabalho. Aí você já vai ter que dizer se sim ou se não. Depois de uns 3, 4 meses, aí você recebe uma comunicação oficial da tua nomeação como perito. Isso é a prática que eu conheço. Okay? Para perito. Para assistente técnico, geralmente alguém indica você ou para a parte ou para o advogado mesmo, e aí eles te procuram diretamente para te contratar como assistente técnico. Agora a minha pergunta é para o Lauro. Eu sou psicóloga e curso mestrado em criminologia, então a minha dissertação de tese é voltada para agressores sexuais. Então o meu foco não é vítima e sim agressores.
Eu queria saber como que é a tua atuação com os agressores lá, se tem um atendimento psicológico ou é a questão mais da avaliação. Bom, lá também tem voltado para isso, até um ponto puxado para esse assunto, porque hoje em dia tem uma patologização, né, da questão sexual, principalmente no caso de estupro vulnerável ainda por cima é mais. Tá? Tem aumentado muito nesses anos o número de pedidos, né, de promotores, até mesmo juízes e principalmente de advogados em relação à questão de agressores sexuais. Né? Inclusive, que nem colocou, né, os advogados têm se apropriado de algumas coisas completamente absurdas, justificando estupros como se fosse um transtorno de personalidade, de conduta, até de impulso. Não, meu cliente tinha impulso sexual inescapável, exacerbado, que eles gostam de colocar, né? E foi por isso que ele estuprou a mulher XYZ, a criança Y, por aí vai. Então tem lá, a gente faz um trabalho também. Tem outras unidades, provavelmente, se não me engano, na CCC, que tem mais abusadores sexuais, né? Normais, entre aspas, tá? Coloca entre aspas, que não são considerados inimputáveis. Lá no CMP a gente concentra principalmente o pessoal que tem, às vezes, alguma patologia ou psicopatologia a relacionar, tá? Ou que numa perícia, principalmente no interior, é um pouco mais frouxo, tá? Vou ser bem sério com vocês, a questão pericial, né? Alguns lugares que eles fazem essa questão já relacionam, por exemplo, com o déficit cognitivo, que chama retardo mental, né, já relacionam isso, mas quando você vai ver o homem simples lá no interior que plantou a vida inteira e acabou abusando de uma menina XY, sei lá, de 12, 13, 14 anos. Né? Tem muito componente que ele acha que poderia fazer aquilo, porque qual é o problema? A mãe dele foi assim, a avó dele foi assim, por aí vai, por que eu não posso fazer o mesmo, já que eu tirei ela de casa, estou cuidando dela. Tá? Aí às vezes colocam ele, como ele é simples, analfabeto, fazem às vezes um exame muito superficial. Aí qualquer exame muitas vezes de cognitivo ou de inteligência que nem chamam, dá uma coisa alterada, né? Então, às vezes um psiquiatra que faz, o psiquiatra não tem a mínima ideia muitas vezes dessa questão cognitiva de avaliação, tá? Principalmente no interior, que às vezes nem é o psiquiatra que avalia. E aí o cara é colocado como déficit cognitivo, como retardado perante a justiça e manda para o complexo médico penal lá para tratamento. Aí você tem que pegar aquela pessoa. Né? Aí a gente trabalha principalmente com isso, né? Como qualquer outro paciente, né? Como qualquer outro cliente que você vai pegar. O problema do sistema penitenciário, que nem colocaram de manhã, é que eles não querem ser tratados assim, porque não foram eles que procuraram. Para eles não tem problema nenhum, a maioria dos casos que tem. Então, a questão de agressões sexuais, a gente faz atendimento principalmente lá, individual. Muito difícil colocar lá, né, com o perfil da população que a gente tem lá em grupos, para fazer algum tipo de colocação, porque são muitas patologias diferentes. Muitas vezes realmente não admitem o ato que praticaram, tá? Não vê mal no ato que praticaram, tá? Alguns sentem prazer no ato que praticaram, e colocar às vezes num grupo seria uma espécie de grupo de automotivação para conseguir novas técnicas. Tá? Vou ser bem sério com vocês, é bem difícil, né, lidar com agressões sexuais assim, principalmente os mais extremos. Né? E a gente tem um tempo corrido, a partir do momento que o cara entra lá, apertou o tempo da medida dele de segurança. Né? Então você tem um ano para fazer alguma coisa, o psicólogo, porque daqui a um ano a gente vai querer uma avaliação, né, de alguém para ver se ele está em condições de sair ou não. E se o comportamento dele for bom, né, para o sistema de justiça bom, que eu digo que ele não se envolve em nada, não há, pela lei, nada que o impeça de ser liberado. Tá? Isso também é uma coisa importantíssima que a gente tem que voltar a discutir até no âmbito da psicologia. A gente tem que entrar um pouquinho mais nessa questão criminal, ou a gente ficar confortável onde a gente está. Tá? Porque os agressores estão aí. Vocês, eu posso ver que a maioria que eu acho que são mulheres. Tá? Né? Vocês estão vendo o caso de feminicídio todos os dias. E muitos deles param lá para a gente fazer logo depois. Foi no calor da paixão que o cliente atacou contra a moça, porque ele gostava dela demais. Por isso que ele matou. Então, assim, todo dia, né, minha fonte principal de clientes, que às vezes eu fico, é a tribuna. Porque eu abro lá, esse aqui vem para cá, esse aqui não. Não, esse aqui não, esse aqui é outro caso, talvez não vem para cá. Mas assim, às vezes tem esses casos, principalmente tem aparecido com uma quantidade muito absurda esses casos, assim, né, de agressões sexuais, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, infelizmente. Tá? Só para assim, questão de curiosidade, fiz um levantamento lá, sobre principalmente os que têm algum tipo de estão em sofrimento psíquico, tem algum tipo de transtorno mental, e a média de idade das vítimas de lá é de 8 anos.
a meninos e meninas, uma coisa que não se discute, né? Eles são muito invisíveis e é muito difícil depois colocá-los para atendimento na rede de atenção psicossocial, né? Que a equipe está preparada para receber alguém com esse perfil extremamente delicado e, assim, a gente sabe que a questão sexual é muito reincidente, né? Infelizmente não tem como a gente escapar. Não sei se respondeu. Eu queria falar com o Lauro também. Meu nome é Thaís, eu trabalho na vara de infrações penais contra criança e adolescente. Então eu trabalho com as vítimas e você com os agressores. E às vezes o réu, ele pede para ser avaliado, para comprovar que ele não cometeu o abuso. Só que lá a gente não faz a avaliação do réu. Inclusive tem advogados, assistentes técnicos que ficam cobrando da gente por que a gente não analisou a personalidade do réu. Simples, porque não era o objeto da avaliação, né? E aí a gente manda para vocês. Então quando chegar casos assim, lá saibam que fui eu que mandei, tá bom? Já quer fazer uma parceria. Vamos acertar aqui as coisas, né? Não tenha ódio de mim, por favor. Não sou só eu. E, enfim. E aí, uma coisa que eu queria aproveitar falando também em relação ao que a Brísia falou, que ela foi representada, e dessa questão dos advogados, da vara de família principalmente, e dessa situação que fica meio melindrosa para nós enquanto profissionais. Eu lembro, Brísia, que você foi representada num caso em que eu também atuei, e o advogado utilizou disso na tua oitiva, né? Quis desqualificar a tua oitiva porque você estava sendo representada. Então, assim, isso é uma realidade que a gente vive, eu acho que principalmente aqui na capital. Eu já trabalhei com marca no interior, mas aqui na capital é bem comum, e eu digo que não é só os advogados, mas tem muito assistente técnico que está sendo contratado para instruir advogados, para representar nós, que somos os peritos. E de uma forma até totalmente antiética, só que o nome deles nunca aparece. Mas a gente sabe, tem até uma pessoa bem conhecida aqui na capital e que, por sorte, até os juízes já sabem, então já desconsidera qualquer manifestação. Então, isso que eu queria acrescentar, que além dos advogados, ainda a gente tem os próprios colegas de trabalho, os próprios psicólogos agindo contra a gente. E mais um adendo, eu trabalho na vara criminal, então toda essa questão de perícia, de parecer da vara civil, acaba se tornando um pouquinho diferente na vara criminal. Eu sigo o Código de Processo Penal e, por exemplo, lá o assistente técnico ele tem que ser habilitado, ele não pode começar o processo ou ter acesso ao processo, seja através do advogado, seja através da parte, porque o processo é sigiloso, então ele tem que estar habilitado, ele não pode juntar, o advogado não pode juntar o parecer do assistente técnico antes de habilitar ele. Eu acho que no civil também é assim, né? E a diferenciação, né, ele só pode atuar depois que o perito entregar o laudo. Então, antes, ele não pode atuar. Então, nem adianta chegar lá pedindo para assistir a entrevista que o psicólogo vai fazer, porque está na lei e é isso e pronto e acabou. Não tem conversa. Vai atuar depois que o perito entregar o seu documento. Quando é perito nomeado, tem que ser 2 profissionais. Na vara onde eu trabalho, a gente nunca, não sei de nenhum caso, no período em que eu trabalhei, que foi nomeado um perito externo. Todas as perícias são feitas por nós. Então tem essa diferença. E o CPC foi atualizado, foi alterado em 2016 e trouxe várias alterações quanto à questão da perícia e da assistência técnica.
O nosso Código de Processo Penal ainda é de 1940, então ainda tem essas questões asseguradas, como, por exemplo, não deixar o assistente técnico a participar das entrevistas do perito. Então, era só acrescentar a fala de vocês. Só colocando mesmo, né? A gente não se ofende, muito pelo contrário. A nossa ganha-pão é isso. Então seria muito melhor a gente só trabalhasse com prevenção. É isso que me deixa mais triste, é justamente isso. Porque a gente tem até desenvolve um conhecimento nisso todo dia, só que o peso é tão grande que a gente não para pensar, para respirar, nem para escrever, nem para produzir. Porque o que está lá, né, até lá no Código Médico Penal, o material que a gente tem em outros lugares também penitenciária, aquelas pessoas querem falar, elas querem contar a história dela, por pior que seja. Claro que você tem que aguentar para escutá-la, porque não existem vilões na cadeia, né? Mas assim, existe um material muito rico que deve ser colocado, e o nosso papel, acredito que o psicólogo no futuro é o de prevenção, né? O de orientação, acompanhamento e prevenção, principalmente não punição, ou então de atuar posteriormente só para ver o que a gente pode fazer para resgatar aquele restinho que ficou ali. É triste quando a gente, na parte criminal, acaba só sobrando isso para a gente. Tá? Que a pessoa está tão danificada, usando esse termo assim, até mesmo o agressor, tá? Que a gente não tem o que fazer muitas vezes por ele, e você sabe que o futuro dele vai ser bem complicado. Não é nem questão de futurologia, mas assim, a gente está vendo os sinais ali acontecendo. Né? Só rapidinho um caso assim, né, que atendi uns tempos atrás, é de um rapaz mesmo. A história, não tem história nenhuma boa, às vezes eu acabo contando ali que a pessoa fala, aí a gente se perde um pouco no foco, porque não é bonito, né? É um rapaz do litoral, que é filho de pescadores, e ele, um dia, né, ele estava paranoico, ciumento com a namorada, ele atrai a namorada para a casa da avó dele, que estava vazia, e ele enforca ela com o fio, só que o fio arrebenta, ela cai no chão, ele pega uma faca e esfaqueia ela 5 vezes, né? E aí ele tenta se matar com a mesma faca daí, né? Felizmente a moça sobreviveu, usou uma faca pequena, né? E estava completamente descontrolado. Mas depois ele foi preso, né? Saiu do surto. Depois de todo o processo de 1 ano, ele parou na nossa frente lá para fazer a polícia, né? E aí conversando com ele, mas fulano, o que aconteceu? Né? Não, fiz isso porque eu amava muito ela, e eu queria morrer, mas eu queria que ela fosse junto comigo para ficar comigo. E ele não via nada de mal nisso, né? E aí você tem que estudar o que é para ele essa questão do amor, né? Pergunta a ele, a velha pergunta que a gente sempre faz, fale um pouco sobre sua mãe, né? E muitos acabam falando mesmo dessas coisas, né? E ele falou sobre o pai dele, que era pescador, que era um homem muito bom, muito honesto, muito trabalhador, né? Mas aí fui perguntando e conversando, como é que ele demonstrava esse carinho para você, como é que ele tratava você? Não, ele era um homem muito bom. Quando assim eu estava pescando com ele no barco e eu errava a linha, né, jogava errado, ele me dava um soco na boca e me mergulhava dentro da água do mar, né, e depois me deixava um pouco e me tirava. Mas qual que é o problema, né? A gente precisa ser educado de algum jeito, né? Esse era o amor que ele conheceu a vida inteira, né? Assim, é muito difícil depois mudar a cabeça dele, né? Foi assim que ele foi criado. O tipo de amor dele, de afeto que ele teve, de criação, foi esse. Ele não recebeu outro tipo. Para ele, amor realmente é assim. E como que depois você vai fazer? O trabalho, muitas vezes, é difícil de colocar empatia em quem não tem. Tá? Como você desperta isso? Você não amarra o cara numa cadeira e faz tipo laranja mecânica. Isso não existe. Tá? Isso pode demorar anos, pode nunca acontecer. Pode ser que nunca mais vai querer ser preso, aí ele não faça mais. Mas assim, o trabalho muitas vezes de perícia, de outras coisas, a gente tem muito conhecimento, muita coisa para passar e uma dificuldade enorme de transmitir isso, porque assim, ninguém está se importando, ninguém está prestando atenção nesses sinais. Vou passar para vocês ali. Não tenho o que comentar muito sobre, né? É uma dificuldade que a gente encontra, infelizmente tem profissionais assim da psicologia, né, que encontram, né, essa atividade que você falou, um nicho de mercado. Nesse caso específico, essa profissional cientista técnica começou a atuar antes de ser nomeada, né, isso a própria parte trouxe, colocou documentos, né, enfim, não era o correto, né. Eu esqueci de falar em relação a uma estratégia de superação a essas situações, né.
muitas vezes é inevitável, né? Mas eu já fiz consultas também ao COF, eu esqueci de falar nesse caso específico e alguns outros, né? E é isso. E também foi utilizado muito, parece, né, a pessoa usando os seus argumentos depois, na representação, de que eu fui voluntariamente lá, né? Esquece que eu fui requisitada, estava atendendo a uma determinação do judicial, né? E eu fui especificamente para falar o que eu vi de manifestação naquele caso, no meu atendimento com a criança. Então, nada mais do que isso eu falei, né? Mas, infelizmente, né, o nosso trabalho, a gente tem que passar por essas situações, né? Eu espero que futuramente a gente tenha até um aparato, né? A colega falou, né, que ela é autônoma, né, mas assim, que não tem um aparato, né, institucional. A gente também tem muito a crescer com isso, né? A gente muitas vezes se sente também assim, né, sem alguma previsão de proteção, né, da nossa atuação, né? Mas isso é para um outro tema, né? Existe uma discordância, acho que uma discordância, dá para a gente dizer isso no nosso novo CPC, que fala justamente quando o profissional, o assistente técnico, está junto no momento da avaliação pericial. Nós temos que ter bem claro que o CPC disse de uma possibilidade e não de um dever do assistente técnico estar dentro da sala. Nesse sentido, como é que eu, Deise, faço, quando sou chamada como assistente técnica, lido com essa situação? No meu contrato de trabalho, por escrito, assinado por 2 testemunhas, com a pessoa que está me contratando, tem uma cláusula que eu coloco, que eu não vou estar presente dentro da sala, no momento da avaliação psicológica. E coloco por quê? Porque isso é antiético em primeiro lugar. E por que é antiético? Porque a presença de um terceiro vai causar interferência na qualidade da avaliação. Aí, Deise, e se o advogado, a parte insistir, o que você faz? Eu mando ele procurar outro psicólogo. Porque eu não faço. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa. Porque se a gente parte do princípio que o CPC diz que é obrigatório estar lá dentro, a gente come com farinha. Tá? Não é obrigatório. É possibilidade, é faculdade. Ok? Então o advogado pode até bater o pé que quer. Ele pode querer, eu não vou. E põe isso no contrato para não me dar problema a outros depois. Ok? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Maricela. Eu atuo na vara no Juizado de Violência Doméstica e vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos em São José dos Pinhais. A minha questão, na verdade, não é direcionada a nenhum dos palestrantes especificamente, mas ela faz um gancho ali com o que a Thaís trouxe com relação a e que a Brisa também trouxe com relação à questão das representações, que é uma coisa assim que eu acho que é um fantasma assim que fica assim do nosso lado, né? Cada vez que a gente vai fazer um relatório, fechar e tal, um relatório, a gente sempre tem esse fantasminha, assim, né, de tentar, como diz o Shine, assim, blindar o nosso relatório para que ninguém consiga entrar, né. Mas, assim, eu venho percebendo isso já faz algum tempo, assim, com as representações que as minhas colegas vêm recebendo, né, que muitas vezes as colegas, assim, porque a gente compartilha, a gente lê um relatório da outra e tal, e discute, e eu percebo assim que assim, eu não consigo perceber muitas vezes a falta ética, né? Eu percebo o jogo o que foi dito aqui hoje pela manhã, né? Dos ritos, né? Os ritos jurídicos, né? Às vezes faz parte desse jogo e desse rito representar o psicólogo, né, aqui no conselho ou até civilmente, né, a fim de desqualificar aquele documento, né, que está nos autos ali e que não está de acordo com aquela tese que o advogado construiu inicialmente, né? E eu tenho percebido com isso, né, dentro desse jogo e desse rito,
que eu não, na verdade, assim, eu não tenho percebido, falando especificamente aqui dos processos que são representados no CRP, a maneira como isso vem sendo tratado dentro da instituição, porque, como eu já disse, tem alguns casos que a gente não consegue perceber aonde está a falta ética da colega, né, ou do colega, mas os casos eles são representados e aquilo é usado dentro do processo, né, tentando desqualificar o trabalho ali daquele profissional. Então, na verdade, eu estou querendo levantar essa discussão, sabe? Porque eu acho uma discussão bem importante para nós, pelo menos, e eu acho que para todo profissional que queira trabalhar nessa área, porque isso é uma realidade, né? Como foi dito aqui de manhã, aproximadamente 50% dos processos, eu nem sabia que era tanto, né? São de representações do pessoal da jurídica, né? Então eu acho que a gente realmente tem que pensar nessa questão, né? Porque não é possível que tantos profissionais assim dessa área cometam faltas éticas, né? Isso me chama muita atenção, sabe? Então é uma questão que eu estou colocando para a mesa aí, né? De uma forma geral. É isso que a Maristela está compartilhando, uma coisa que a gente conversa também, eu trabalho junto com a Luciana, lá em Rio Grande do Sul, e como nós somos todos, como sistema, envolvidos no conflito original. Então, o casal está num conflito psíquico original, foi assim que você explicou para a gente hoje de manhã, e está certo, eu tenho venho da terapia familiar sistêmica, então eu olho, né, eu enxergo o conflito conjugal ali, e aí eu fico percebendo como nós vamos reproduzindo, né, nas outras instituições, nós somos tentam envolver-nos no conflito e vamos sendo envolvidos na medida que a gente não percebe isso ou que a gente está realmente identificado com a nossa função, nosso papel na instituição em que nós estamos. Então a gente tem que ter o cuidado, né, de perceber isso, e às vezes o conselho acaba de fato, né, entrando, porque está dentro do rito. Acho que é isso que a Marisa estava falando. Como o conselho está dentro do rito, então é esperado em algum momento, por algum motivo, que algum psicólogo seja representado. No que diz respeito especificamente às áreas de família, que é bem isso que você falou, ninguém vem falar, ninguém faz uma representação contra nós quando atuamos na infância, mas quando atuamos na família estamos, né, suscetíveis a essa situação. E isso é uma coisa para realmente nós pensarmos enquanto funcionamento institucional. Ele vai observar isso, né? Vai observar se essa representação tem fundamento, se tem como é que é. Isso é uma coisa que a gente já vem, acho que desde que eu entrei, né, desde que eu penso em psicologia jurídica e faço trabalho, já atuei antes como perita ad hoc e como assistente técnica, hoje eu estou dentro do sistema. Então essa cultura do litígio. A Maria Cristina me introduziu num tema muito interessante que hoje já estudei, quer dizer, estou estudando, né? Que é a judicialização da vida contemporânea. Óbvio que nós estamos vivendo isso. Óbvio que tudo hoje se leva para o juiz e vamos mandar para o juiz resolver e, enfim, vamos brigar, vamos litigar. Advogados são preparados para litigar, gente. Advogados não são preparados para mediação, não são preparados para conciliação. O curso de direito é para a briga. E, óbvio, se a gente se coloca numa área de interface da psicologia com o jurídico, nós estamos nos colocando numa área de briga. Nós estamos nos colocando numa área de litígio e pode sobrar para a gente. Principalmente quando sobrar para nós, ou seja, desqualificar o nosso trabalho, né, se é que ele é possível de ser desqualificado, se tem de fato alguma falha, isso vai favorecer um lado ou outro desta questão conflituosa. Você estava falando e me veio uma imagem, me veio muitas imagens na cabeça, né? O juiz de luta livre, ele não escapa de levar um e outro no meio do caminho, apesar de o papel dele ali não é apanhar ou bater. Mas ele está no meio, de vez em quando escapa. Veja, gente, a gente sim está nessa área de litígio e a gente está sim, eu acredito que até mais do que outros profissionais que não estão na área de interface com o direito, sujeitos a representações éticas. Tá? Isso faz parte. Eu acho que quem parte para a área do direito, da psicologia jurídica,
precisa ter essa consciência. A gente está assim na área de briga, a gente está na frente, tá? A gente chama na linha de frente dessa briga. E nós estamos, de certa forma, interferindo, oferecendo uma avaliação que vai ajudar o juiz a pender para cá ou pender para lá. E para o lado contrário que o juiz pendeu, nós podemos receber aqui a tal da representação ética. Tá? Eu já disse agora há pouco, o problema não é ser representado eticamente, isso faz parte do jogo, faz parte do conflito. O problema é ser representado e a representação ter fundamento. Aí é que está o X da questão. Ou seja, ser representado, como eu já disse agora há pouco, existem dois caminhos aqui. Aliás, eu vou fazer uma propaganda, tá? Lá no nosso Encontro Paranaense de Psicologia, a COI vai fazer 3 oficinas. Uma oficina dessa primeira parte do processo, ou que nem é processo ainda, que é um procedimento, a parte da instrução e a parte do julgamento. Nós vamos fazer, como é que nós chamamos isso mesmo? De reunião? Não foi oficina. Enfim, a gente vai fazer oficina simulada da COI, reuniões simuladas da COI. Nós vamos construir um processo e vamos fazer o mesmo processo às 3 partes, para que as pessoas entendam como é que é feito o processo aqui dentro do Conselho. Então, isso é um ponto, isso é a prática. Qual que é o outro contraponto que eu quero trazer? O Conselho é uma autarquia federal, onde ele desempenha algumas funções por delegação do poder federal. Isso significa, inclusive, fiscalizar, orientar e disciplinar a nossa profissão. O que significa isso, tocando em miúdos, na prática? Significa que qualquer denúncia, qualquer conhecimento que chegue aos nossos ouvidos, ouça-se conselheiros, conselho, né? De suposta infração ética, nós temos a obrigação legal de investigar. Ou investiga via COF, tipo, vai fazer uma visita, vai fazer uma orientação, conforme o caso, às vezes só uma orientação aqui, mas isso é dever legal. Se a orientação não for suficiente, se a fiscalização constata fortes indícios ou, de fato, indícios de uma violação ética, é necessário, é obrigação desta casa colocar um processo ético. Por isso existem denúncias ex officio. Porque muitas vezes o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, as instituições públicas mandam para cá catatais deste tamanho, com documentos dizendo para as providências cabíveis. E quando você olha, você começa, meu Deus, nós temos obrigação ética, não é ética, legal, nós temos obrigação legal de instaurar o procedimento. Ok? Então, vejam, é obrigação legal. Se nós não fizermos, como é que chama mesmo quando o órgão que tem o dever não faz? É prevaricação? Prevaricação. Tá? Se a gente não tiver conhecimento de um indício de falta ética e não tomar nenhuma providência, nós estamos prevaricando. Isso é de lei. Então, nós somos obrigados, sim, a pôr um processo. Tá? Qual é a diferença? Nós somos obrigados porque alguém reclamou, porque tem indício, porque isso, porque aquilo. Qual é o primeiro passo que se faz? Recebeu, comunica o profissional denunciado para esclarecimentos prévios. O que significa isso? Pessoinha, disseram aqui que você fez uma coisa que não estava legal. Você consegue explicar para a gente o que aconteceu? Óbvio, isso é oficial, né, gente? Não é por telefone, lá, tá em um ofício, tal. E às vezes a pessoa se explica, a gente lê. Poxa vida, não tem nada a ver. A COI faz sim um relatório, onde ela pega a síntese da denúncia, a síntese dos esclarecimentos, faz as suas considerações e encaminha para o plenário. A COI faz relatório, a COI não faz o julgamento final. O plenário escuta, palpita, discute, pede esclarecimentos e decide se tem arquivamento, ou seja, nada a ver, bloqueou quem fez a denúncia, tá? Ou, puxa vida, aqui realmente parece que tem indícios. Se o plenário decide, aqui tem indícios por votação, ok? Tem todo o regulamento, tem o CPD, que é o nosso Código de Processo Disciplinar, pode ser lido, tem o nosso regimento interno, enfim, tem todas as documentações legais, né, para isso. Se o plenário decide que vai sim instaurar o processo, há uma possibilidade de pedido de reconsideração. Se você mandou arquivar, a pessoa que fez a denúncia tem direito a pedir. Pede lá, conselho, eu acho que tem, e aí vamos insistir naquele pedido.
Ele vai fazer um pedido, vai ser feito outro relatório, por outro relator, que vai levar para o plenário e vai fazer todo o julgamento de novo. Se for instaurado e a pessoa, o psicólogo, entender que aquilo está muito sem pé nem cabeça, ele tem direito de pedir reconsideração. E um outro relator vai ler, e vai analisar, e vai fazer o seu relatório, e vai mostrar para o plenário, e o plenário vai voltar de novo. Se o plenário diz, não, tem indícios, vamos instaurar, aí passa a ser a parte procedimental da COI. Ou seja, a gente vai intimar para apresentar... Defesa prévia, obrigada. Defesa prévia. Aí, conforme for, poxa vida, tem testemunhas? Tem, vamos ouvir as testemunhas. Ao outro lado, lógico, é sempre o contraditório, tá? Aí é um processo como qualquer outro, é administrativo, mas é um processo. A outra parte fala, a outra parte também vai ser ouvida em oitiva. As testemunhas vão ser ouvidas. Se a gente achar que precisa perícia, a gente pede. Se precisar de diligência, a gente pede. Enfim, a COI tem toda a liberdade de fazer a instrução processual, de tentar esclarecer ao máximo aquela denúncia. Ao final, o denunciante vai fazer suas razões finais, o denunciado vai fazer suas razões finais, e o trabalho da COI praticamente acabou aí. Porque alguém do plenário vai ser indicado para pegar tudo isso. E, gente, o processo é sigiloso. O que acontece na COI, que fica até separada, destacada lá, só é de conhecimento aqui em cima no plenário, nos momentos que a legislação diz que é isso. No momento da leitura do procedimento preliminar e na leitura do relatório de julgamento, de reconsideração também, né? E de julgamento. Um relator pega, lê, junta, analisa, resume, então faz tudo o que tem que fazer, apresenta para o plenário, a COI não vota, a COI não palpita nessa obra. A COF é muito menos se ela for a denunciante. E os conselheiros votam, em média, de 15 ao máximo, né? 15, tem o voto do presidente, que é Minerva, enfim, tem lá as burocracias todas, né? Mas tem um número mínimo de votantes, que eu acho que é 9 ou 10, e este grupo decide. Esse grupo decide se há ou não, qual é a penalidade a ser aplicada. Lógico, o relator sugeriu lá dele, eles vão com o relator ou não vão, mudam, aumentam, diminuem, e ainda tem recurso para o federal, que é outro grupo, outra instância, que vai analisar tudo de novo e vai ver se aqui a gente fez um trabalho bem feito, se não fez, se exagerou na penalidade, se deixou passar alguma coisa, enfim. Isto é o processo aqui dentro. Então, por isso eu digo e repito, o problema não é ser representado eticamente, o problema é a qualidade do trabalho. E às vezes, colega, a gente lê e diz, meu Deus, tem alguma coisa esquisita, mas eu também não estou enxergando. Tá? E aí a gente discute, faz o relatório com o entendimento da COI, né, o relatório preliminar, eu estou falando, leva para a plenária. E a plenária discute, e a gente pensa assim, puxa, mas o cara fez a denúncia, se a gente simplesmente arquivar essa pessoa, porque nós também, gente, o conselho, também é uma das funções legais do conselho, é proteger a comunidade, a sociedade. Tá? Não é só com o profissional, é externo. E às vezes a gente diz, gente, vamos instaurar para poder esclarecer melhor. E a gente instaura. E lá no final dá improcedente. Porque de fato tinha ali alguma coisa esquisita, que a gente não conseguia entender direito, mas depois de todo esse procedimento, percebe-se que o denunciante não tinha razão. E improcedente, ponto final. Ah, Deise, mas isso dá uma dor de cabeça danada, a gente é psicólogo, tenta fazer o serviço bonitinho. Lógico que dá dor de cabeça. Se o vizinho de vocês reclamar, vocês estão andando de sala ou dentro de casa, e por isso está incomodando a cabeça deles, para eles dormir, vai dar dor de cabeça, gente. Mas ele tem o direito de ir lá reclamar. Vocês é que vão ter que provar que aquele barulho ali não é suficiente. Ou enfim, o fulano vai ter que provar que ele não consegue dormir. Percebe? A gente está numa vida judicializada. Isto é real. E nós entramos numa área na psicologia jurídica que a gente se expõe muito mais a ser denunciado. Então, só concluindo, infelizmente, gente, é assim que funciona. Este é o nosso papel, esta é a nossa sociedade. E se o conselho não fizer o papel dele, vai estar prevaricando. Então a gente chegou aqui, indícios de falta ética, nós temos obrigação de assumir esse papel. E nós estamos assumindo. Torcendo que as representações éticas sejam improcedentes.
Só quero complementar que, do ponto de vista das denúncias, Maristela, Maria, a grande maioria ela está diretamente relacionada à elaboração de algum documento em razão de uma avaliação psicológica. Não por acaso, por um bom tempo, os maiores índices de denúncias estavam na área do trânsito, que é uma área onde existe avaliação e produção de documento, um volume de atendimentos, que é o que acontece hoje no judiciário, né? Avaliação, produção de documentos com volume de atendimento. Então, assim, é claro que tudo é proporcional, né? Quanto maior o número de pessoas atingidas por aquele trabalho, quanto mais você produz documentos naquele campo, né, mais expostos ficam os profissionais, né? Então, assim, hoje a gente tem uma realidade de denúncias, né, diretamente relacionadas à produção de documentos resultantes de uma avaliação psicológica, nos mais diversos contextos. Então, o volume de atendimentos, o volume de trabalho na nossa realidade, né, no tribunal, também é um dos fatores que acaba justificando a maior ocorrência de denúncias na nossa área, né, porque são muitos profissionais, muitas pessoas atendidas, muitos documentos produzidos, muitas pessoas se queixando. Eu não quero polarizar aqui, mas assim, eu só quero esclarecer que a minha colocação não é com relação à questão da denúncia propriamente dita, nem com relação à questão do papel do Conselho ou da COI. Eu acho que a COI, o Conselho, tem que cumprir o seu papel, e eu acho também, proporcionalmente, que quanto mais tiver profissionais trabalhando na área, né, mais denúncias podem ocorrer. A minha questão não é essa, a minha questão é assim, me surpreende como que o jogo, né? Porque a gente sabe que existe um rito e um jogo, e a gente sabe que os advogados, como foi dito aqui, eles são treinados para isso, para judicializar. E eles vêm usando, a gente percebe isso, tá? Não sou eu que percebo, são vários colegas, eles vêm usando isso que eles sabem fazer muito bem para representar os profissionais. Eu acho também que a gente tem que aprender a blindar o nosso relatório e tal, que a gente vai amadurecendo nesse processo. Mas o que eu sinto, nós somos todos psicólogos aqui, né? Nós no judiciário, a gente está trabalhando para humanizar o judiciário, tá? Então, é uma postura, né? Uma postura de humanização, de acolher, de acolhimento, sabe? De compreensão da situação, enfim, antes da judicialização e do litígio propriamente dito, né? E isso eu não tenho percebido, sabe? Então, eu tenho percebido, assim, que a gente está ficando temeroso. A gente está, o conselho, assim, em muitos casos, a gente fica realmente temeroso, né? É um fantasma que a gente tem. Eu entendo que o conselho tem que proteger, embora às vezes eu não concorde muito bem, mas entendo o papel do conselho, né? Mas é difícil às vezes, né? Você trabalhar, além de toda a pressão que a gente tem, né? A gente não tem um órgão assim onde a gente possa se apoiar, né? A gente tem muito mais medo, a gente sente muito mais medo e temor do que um ponto de apoio, né? Por isso que eu trouxe essa questão. Não é de hoje que eu estou trazendo essa questão para o conselho, tá? Já faz algum tempo, e eu continuo trazendo porque eu vejo assim que é muito importante a gente estar discutindo isso, certo? Só isso que eu queria. Era para terminar, para parabenizar a colega. Então, eu acho que considerando as perguntas, todas as colocações, já se justifica porque pensamos nesse encontro, né? Porque a hora que um psicólogo faz um documento é a assinatura dele, né? Enquanto profissional. Dentro desse contexto, está assinando embaixo, eu sou esse, né? A
minha competência, né, a minha possibilidade é essa, a gente está fazendo documento. Só que na nível profissional de jurídica, tem todo esse contexto que os colegas falaram, e é uma variável a mais nessa nossa realidade. Né? Quando eu dou aula de psicologia jurídica, eu digo, ó, trabalhar em psicologia jurídica, você tem que estar ciente de que você entrou na briga, como alguém disse. Né? Nós estamos dentro de uma briga e somos usados nessa briga, assim, como a colega colocou, e acho que essa é uma variável que a gente tem que considerar. Né? E o conselho certamente vai fazer a sua parte, como tem que fazer, né? E obviamente que esse olhar, por isso que nós temos que nos fixar nos nossos documentos, no nosso código de ética, né? Eu confesso que muitas vezes quando eu estou em plenária, nos processos relacionados à jurídica, eu fico assim por saber de toda essa coisa fora que rola junto, né? E assim, mais do que nunca estou aprendendo também nessa minha empreitada agora como conselheira, que temos que nos prender ao nosso código de ética. Porque se dentro dos julgamentos a gente for entrar, né, querer discutir, pensar, não, mas esse disse isso, não é o nosso papel aqui esse, enquanto conselheira, né, enquanto órgão. Né? Então acho assim, mas de qualquer forma, esse é um terreno complicado, né? Eu acho que as perguntas, as colocações foram justamente nesse sentido, né? E mostra que eu acho que nós temos mais trabalho para frente, né? Com relação a isso. Gente, acho que assim a gente faz uns 10 minutinhos, né? Porque tem um café lá fora esperando, aguardando. Eu agradeço imensamente a Deise, a Ângela, a Brisa, o Lauro, né? E a Lídia que estará aqui, né? Colaborando com a sua, né? Na verdade, mostrando, desnudando a sua prática nessa hora.